Nós tivemos uma ótima notícia no caso das rachadinhas do Flávio, porque a investigação poderá ser reaberta se assim o STF decidir. E é importante que essas investigações avancem, porque tem muitas perguntas que ainda não foram respondidas, como o motivo de Michele ter recebido R$ 89 mil diretamente na sua poupança do Fabrício Queiroz. E mais ainda, esse caso mostra a relação direta, não somente do Flávio, mas da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. E é uma situação que chega no momento de baixa para o Flávio, porque há uma crise no bolsonarismo para saber quem será o próximo herdeiro de Bolsonaro. Flávio tenta se cacifar para ser candidato à prefeitura do Rio de Janeiro no ano que vem, mas a família tem certo temor e esse caso das rachadinhas pode atrapalhar o Flávio. Mas eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você achou dessa notícia, da reabertura da investigação. Por que Michele recebeu esse depósito na poupança? Deixe seu like se você espera que as investigações avancem, se você gostou dessa notícia, e se inscreva no canal. Esse caso das rachadinhas, como você sabe, ele já está se alongando já faz quase 5 anos. Ele começou lá em novembro de 2018, né? Dos depósitos do Flávio Bolsonaro via Fabrício Queiroz. Uma situação assim que nunca foi muito bem explicada. Mas em 2021 houve um parecer que anulou todas as decisões tomadas dessa investigação das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Porque quando a investigação começou, o Flávio Bolsonaro, ele era deputado estadual do Rio de Janeiro. E depois ele foi para o Senado, ou seja, a esfera mudou. Ele saiu da esfera estadual e foi para a esfera nacional ou federal, melhor dizendo. E aí o juiz do caso, ele não teria competência para julgar o caso do Flávio Bolsonaro, porque era um juiz do Rio de Janeiro, o Flávio Itabaiana. E aí o que acabou acontecendo? Pelo fato do Flávio ter mudado de esfera, saído da estadual e ter ido para a esfera federal, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a anulação de todas as decisões tomadas pelo juiz Flávio Itabaiana. E esse pedido acabou sendo aceito. E aí o que acabou? Todas as decisões foram anuladas. E a investigação ela não foi reaberta porque não haveria espaço para que elas pudessem continuar ou iniciar do zero. Mas o que acabou acontecendo? Um recurso do próprio Ministério Público do Rio de Janeiro foi feito ao Supremo Tribunal de Justiça, ao STJ. E o STJ deu um parecer favorável ao Ministério Público do Rio de Janeiro para que o caso fosse reaberto. E agora essa decisão parte para o Supremo Tribunal Federal, que vai avaliar se a Vara Criminal do Rio de Janeiro tem competência ou não para julgar o caso do Flávio Bolsonaro e as rachadinhas no seu gabinete. E se o STF acatar o pedido, a decisão do STJ e o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, todas as decisões que foram anuladas voltam a ser validadas e a investigação pode correr em um momento que Bolsonaro não é mais o presidente da República e não tem mais esses plenos poderes. E um ponto importantíssimo do escândalo das rachadinhas que nós sempre precisamos frisar aqui no canal para evitar cair naquele discursinho fajuto e superficial da classe média que acha que política é combate à corrupção. O caso das rachadinhas não é simplesmente desvio de recurso público, não é simplesmente um crime do colarinho branco. O caso das rachadinhas pode ser a relação direta da família Bolsonaro e não somente do Flávio com as milícias do Rio de Janeiro, porque duas contas abastecidas pelo Fabrício Queiroz com dinheiro direto do gabinete do Flávio eram gerenciadas pelo Adriano da Nóbrega, miliciano que perdeu a sua vida em 2020 numa operação policial na Bahia. E o Adriano da Nóbrega, ele era muito próximo do Flávio, porque a esposa e a mãe do Adriano da Nóbrega trabalhavam como assessoras do Flávio. Então essa é uma relação direta da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. Por isso que esse caso, ele precisa ser esclarecido. Nós não podemos ter dúvidas das relações da família ex-presidencial com o crime do Rio de Janeiro. Mas eu quero que você coloque aqui nos comentários. Você acha que agora esse caso vai avançar? Bolsonaro estava impedindo esse caso de prosseguir? O que você espera? Que o Flávio seja preso? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E essa notícia, ela chega no momento
muito ruim para o Flávio e também para o próprio bolsonarismo, porque existe uma crise para saber quem será o herdeiro do Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro ele vai ser cassado e vai perder os direitos políticos dele. Ele até tá falando que vai sair como candidato a senador, balela pura. Bolsonaro vai ser cassado no processo que vai começar agora, no fim do mês, no mais tardar em maio. Já contei toda essa história pra vocês, essa crise do bolsonarismo, link aqui no card. Então o que acontece? O PL está buscando, segundo a Thaís Oyama, o herdeiro do Bolsonaro. Mas todos os nomes que possuem o sobrenome Bolsonaro estão descartados, porque eles têm uma rejeição muito alta. E Michele Bolsonaro fala que ela não vai disputar nada. Eu particularmente duvido. O Bolsonaro não tem gerência com relação a Michele. Se Michele quiser sair, ela vai sair. Isso o Valdemar Costa Neto já falou. Mas dois nomes diretos do Bolsonaro, sangue do sangue dele, foram vetados. No caso, o Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro já até vetou ele disputar a Prefeitura de São Paulo. Porque o Bolsonaro sabe que o Eduardo é burro, então não tem a mínima condição, vai ser massacrado no debate. E depois tem o Flávio. O Flávio, ele está descartado porque ele tem um passivo muito grande com o seu histórico nas rachadinhas e a relação dele com as milícias do Rio de Janeiro. Mas o Flávio, ele acredita que possa ser mesmo o herdeiro do Bolsonaro. E ele quer ser o herdeiro. Ele não tá se importando com o passivo, com relação de Adriano da Nóbrega no passado. Ele não tá nem aí pra isso. Ele quer disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. Foi até mesmo conversar com o Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, que é do PL, o mesmo partido do Flávio, para ter o aval para poder disputar 2024. Se ele vai ter essa condição, não sabemos. Se ele vai levar essa candidatura para frente, nós também não sabemos, mas ele está se movimentando, virou o líder da minoria no Congresso. Mas é claro que ele pode estar fazendo tudo isso para não dar abertura, não dar espaço para Michele Bolsonaro, porque ela sim está ganhando muito espaço dentro do PL e poderá ocupar o vácuo político deixado por Bolsonaro. Na minha opinião, Michele é a verdadeira herdeira do Bolsonaro e não nenhum dos filhos dele. Mas a própria família Bolsonaro não quer que o Flávio dispute 2024. Eles têm um enorme receio que o Flávio, ao disputar 2024, seja derrotado, porque em 2024 o principal adversário do Flávio é o Dudu Paes, o Dudu Ostentação, o prefeito do Rio de Janeiro atual, que é um aliado do Lula. Então, se o Flávio for derrotado pelo Eduardo, e o Eduardo é um político muito mais habilidoso do que o Flávio, pode parecer que é mais uma derrota do Bolsonaro para o Lula, porque o Dudu, ele é aliado do Lula. E vendo todo esse passivo, todo esse caso das rachadinhas ressurgindo, as chances do Flávio perder aumentam demais. Então a família fala o seguinte: não, Flávio, fica quietinho, não vai botar mais uma derrota na nossa cara, porque o que vai acontecer? Em 2026, se a gente perder 2024, se o papai ficar possibilitado de disputar, ele vai estar enfraquecido, porque é mais um revés. E isso dá espaço para Michele assumir o nosso posto. Então existe toda uma questão, enquanto eu arrumo o meu cabelinho, eu cortei ele recentemente, eu não consegui ainda acertar o penteado, né? Eu até cortei os dedos, então estava um pouco difícil modelá-lo com a minha mão. Mas há esse receio. E o Flávio, nós não podemos esquecer, como nós já até comentamos o link aqui no card, ele está na mira do Alexandre de Moraes. Porque a decisão do Alexandre de Moraes, que ele votou favorável em tornar réu 11 pessoas, tornar réu as primeiras 100 pessoas dos atos antidemocráticos, bolsonaristas lá no início do ano. Ao tomar essa decisão, ele cita 13 parlamentares bolsonaristas que podem estar envolvidos, que têm forte indício de envolvimento. Um deles é o Flávio, o outro é o Eduardo, também tem Carla Zambelli, enfim, já falei, tem tudo aqui. Mas, se o Flávio de fato for acusado nisso, ele pode ser cassado, ele pode perder o mandato. Então é uma outra situação jurídica problemática para o Flavinho, o Willy Wonka brasileiro, o rei do chocolate, o Chocolover. É bem difícil, né, você encarar esses problemas jurídicos quando você não tem a proteção do papai ou quando você não tem nenhum parente, né, como no caso do Sérgio Moro. Vamos esperar para ver. Eu acredito que o STF vai tomar uma decisão favorável à reabertura das investigações. A Vara Criminal do Rio de Janeiro vai ter competência para julgar e vai ser muito divertido acompanhar essa derrocada do Flavinho Willy Wonka.